Olha só, pessoal, como a gente, inclusive, falou ontem, essa história das criptomoedas, da meme coin do Milei, de Javier Milei, presidente da Argentina, deixou o presidente morador da Casa Rosada, em Buenos Aires, na maior encalacrada, como diria Ciro Gomes. Olha só, meus amigos, todo o escândalo envolvendo a criptomoeda Libra refletiu numa derrubada de quase 6% na bolsa do país. Vários investidores aí ficaram com o cabelo em pé e tendo que lidar aí com, claro, a reverberação desse escândalo todo. Eu acho que ninguém melhor neste país do que a próxima pessoa, nosso próximo convidado aqui, que se junta agora ao Morning Show para discutir exatamente como que isso está repercutindo em terras hermanas, que é ninguém mais, ninguém menos que o economista e comentarista aqui também da Jovem Pan, nosso querido Gustavo Segre. Bem-vindo ao Morning, meu querido, prazer em revê-lo. Está fazendo falta aqui no estúdio. O prazer é meu, André. Um abraço a todos aí na bancada, um abraço à nossa audiência. E como diria Javier Milei, André, la garantia soy yo. La garantia soy yo. Mas, pelo motivo, a garantia dos investidores de la Libra não existe. E eles se ferraram. Eu ia para outra... Perdão. Mas você entendeu aqui? Afinal de contas, foi um erro juvenil, foi uma barbeiragem. O que passou na cabeça dele para dar margem, para hipotecar a própria credibilidade se envolvendo no investimento de tamanho risco? Você sabe, André, que na política tem uma afirmação que diz que tudo que não soma, subtrai. E nesse caso, dá toda a sensação de que foi desse jeito. O presidente Milei estava muito empolgado com mostrar que tinha investidores que estavam acreditando na Argentina e que apareceu alguém que criou uma criptomoeda e o nome chamava a atenção. Era cifrão Libra, equivalente a Libre, de liberdade, de La Libertad Avanza, que é o partido político, e de Viva la Libertad, carajo, como fala Milei em todos os lados. Ele foi apresentado por esses três empresários, um deles americano, e criaram essa criptomoeda. Começou com 0,30, 30 centavos de dólar era o valor de mercado. Imagina o presidente da República indicando que tinha uma moeda, uma criptomoeda, que ia permitir financiamento para pequenos e médios empresários e colocava o link para, se alguém tivesse interesse, poder comprar. Isso não está de acordo com a política ou com as normas políticas em que um presidente se involucra para uma atividade privada, em que privados poderiam lucrar. Isso está no limite da questão ética. E aí, logicamente, quando o presidente fez essa menção, o valor desse meme coin subiu, 5 dólares. Só que um desses empresários americanos tinha 80% dessas moedas, dessas criptomoedas. Aí o que ele fez? Se começamos com 30 centavos, chegou a 5, vou vender. Aí ele vendeu. Claro. E o presidente aí falou, isso aqui está enroscado, eu vou tirar o posteio nas redes sociais. E aí piorou tudo de vez, porque alguém alertou, presidente, você está fazendo um cara ganhar muita grana, isso pode te afetar. Então ele tirou o post e aí esse valor do meme coin despencou e voltou. Então, quem ganhou? O cara, 110 milhões de dólares, André, ganhou numa bolada. Olha, se isso for em 3 horas, faz a conta, né? De quantos? 33, 35 milhões de dólares por hora essa pessoa ganhou apenas com um post do presidente. E daí em diante, tudo se complicou. A oposição está pedindo juízo político, impeachment, lógico, aproveita a situação. E agora vai ter que participar um órgão que se chama a oficina, o escritório de ética e anticorrupção, para ver se teve alguma participação do presidente, de alguém do governo. O presidente se autodenunciou para que a justiça investigue, mas era totalmente desnecessário, André. Eu acho que o presidente, como ele falou ontem, numa entrevista que deu para a televisão argentina, aprendi no cachetaço, ele menciona, né? Aprendi na porrada. A gente vai seguir, claro, não deixa de ter sido uma grande barbeiragem do próprio presidente Milei, mas, Pepe, o que você acha aí? Até porque um político se autoculpar ou se autodenunciar, para mim, é inédito. E para você?
Não se autodenunciou, O Segré sabe que não se autodenunciou, né? Primeiro, bom dia, meu querido amigo Segré. Muito bom falar com você sobre a Argentina, um tema que eu domino com grande tecnicidade e maestria, entendeu? E o Segré não sabe nada. Eu sou a única pessoa que consegue debater a Argentina com o Segré, e o Segré foge do debate comigo, né, Segré? Mas tudo bem, mas isso é o teu caminho, né? Então vamos lá. Ô, Segré, vamos lá. Eu gosto de falar o seguinte, cara, o liberalismo traiu o liberal Milei, né? Para a tristeza do Mano e para a tristeza do Segré também, né? Porque, poxa, quando ele lança uma moeda de forma duvidosa, de forma ilegal, de forma não legítima, o que acontece é que a economia de mercado fala, quando aumenta o preço, as pessoas querem vender para ganhar dinheiro. Então, o liberalismo traiu, de fato, o liberal Milei. E aí tem um ponto que eu queria colocar aqui, né? Claro que o Milei, ele quer fazer do limão uma limonada, né? Então, ele fingiu que se autodenunciou, mas não foi o que aconteceu. Ele criou uma comissão dentro da presidência da República, para averiguar a situação. Todo mundo sabe, quando você cria algo que você supervisiona o resultado, supervisiona os procedimentos, a tendência natural é ele ser absolvido pela comissão que ele mesmo preside, né? Então, mais uma vez, o Milei mostra que de transparência não tem nada. Apesar de fazer um rompante para a população, querendo mostrar que ele, de fato, tomou as medidas cabíveis para não perpetuar esse dano que gerou 4 bilhões de dólares de prejuízo para a população argentina. Você tem uma pergunta? Tem a Argentina que está 4 bilhões mais pobre. Tem alguma pergunta? Eu estava endereçando a pergunta aqui. Nossa, você não acha? Não. Você não acha, Segré? O convidado é ele. O convidado é ele, meu amigo. Tem uma pergunta? Não tem. Voltando contigo, então, meu caro Gustavo Segré, aqui com a gente, agregando no programa. Concluindo, então, o teu raciocínio depois dessa presepada aqui do nosso PP. Fica à vontade. Achei que você ia passar pro PP fazer a pergunta de novo. Não. Ia acabar o programa. Não! Censura aqui no programa. Tô brincando. André, primeiro, vamos redobrar a aposta. A gente pode fazer o debate com o PP quando quiser e a gente pode comparar os modelos econômicos, macroeconômicos e microeconômicos do Brasil, defendido por ele, e a Argentina, defendido por mim. Quando ele quiser, aonde ele quiser, no horário que ele quiser e no local que ele quiser. Então ficou claro que faltou um olho do tigre. Não estou a arregar. Estou pronto quando ele quiser. Mas voltando, a questão é que ele não precisava fazer isso, de fato foi um erro. Agora, PP, é uma situação para não confundir a audiência. São duas comissões diferentes. Uma é interna, que você muito bem mencionou, Presidência da República. Ele vai avaliar e muito provavelmente não tem absolutamente nada, porque é pessoas vinculadas com ele que vão avaliar o que ele fez. Então, concordo contigo nesse ponto. Mas a Oficina Anticorrupção é independente, ele não tem. Seria como se fosse a Controladoria Geral da União. Não necessariamente está a favor do presidente, é técnico, e ele vai ter que avaliar e terá muita explicação que dar, mas não somente o presidente. Eu acho que o segredo aí está em quem apresentou esses 3 empresários para o presidente. Porque se você ou eu ou alguém da audiência pede uma audiência com o presidente, muito provavelmente não será otorgada, salvo que seja uma questão de Estado. O que ganha o presidente recebendo a um privado? Investidores, contratação de mão de obra, alguma coisa que tecnicamente ou tecnologicamente seja beneficiosa para o país. E aí sim, mas nesse caso não, eram 3 jovens, um deles já tinha algum problema no passado com questões de estelionato. É muito estranha essa questão, e agrego uma outra questão que soa mais estranha ainda. Ontem, o presidente Milei deu uma entrevista para Jonathan Viale. Jonathan Viale é um jornalista muito famoso, renomado e muito sério da Argentina. Na última parte da entrevista, apareceu um assessor do presidente, chama Santiago Caputo, e interrompeu a entrevista dizendo que isso poderia dar um problema jurídico para o presidente. E aí, sobre tudo que estava errado, voltou a estar mais errado ainda quando hoje a notícia nos jornais argentinos é como foi interrompida uma entrevista em que o presidente não teve liberdade para falar o que ele queria. Meus amigos. Obrigado demais pela presença aqui, meu caríssimo Gustavo Segré. Convidadíssimo, claro, aqui para a gente protagonizar esse debate aqui, para você enquadrar o nosso menino maluquinho aqui. Pode ser? Quando ele quiser. Tá liberado? Posso agendar? Deixa comigo, vou matar no peito aqui. Quando você quiser. Vai dar só PP nesse debate aí. Tá bom, então. Em frente, seguimos, inclusive falando, claro, da Argentina roubando as manchetes e sendo protagonista aí no continente. Isso vindo
Claro, mano, pode... Uma rápida resposta ao Paulo. Não foi o liberalismo que traiu o Milei. O Milei deu uma pichotada com os preceitos liberais nessa postura, porque o liberalismo sempre defendeu a institucionalidade, a ideia de que o Estado ele deve buscar ser neutro diante do funcionamento do mercado e não ter um agente, uma autoridade econômica, seja o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda ou um presidente da República, tentando favorecer uma iniciativa privada, que foi o que aconteceu nesse tweet, o que acabou saindo pela culatra. Então, no momento em que Milei se desvia dos preceitos liberais, nessa pichotada, ele se deu mal. É até bom lembrar da palavra compliance, né? Que impede a inovação muitas vezes na empresa, porque aqui também cabe ter que o próprio governo tenha uma política que as pessoas... Não tem nada a ver com compliance. Tem sim, que o próprio governo... Esse é o ponto fraco, não fala não. Essa palavra não pode falar. Mas isso mostra que existe liberalismo puro. Não pode falar. Existe liberalismo puro. O liberalismo tem distorções e a distorção pegou o Milei, mano. Só o seguinte, a gente é melhor fulanizar, individualizar a culpa do que já partir para socializar ou ideologizar a situação. Dos mesmos produtores de o PCC é conservador, a gente vê que a culpa do liberalismo, esse meme coin, meu caro Pepe. Não, ele falou que traiu. A lei da oferta e da procura. É o Zé Compliance aqui. Tá bom. Tá bom? Pode seguir? Você me permite? Claro, pode seguir. Pode? Não pode? Vai. Então vamos que vamos.